Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, a aula de número 32 do oitavo ano, nós vamos continuar, com uma aula de revisão, dando continuidade ao tema da aula passada. Na aula passada, nós estudamos, nós revisamos sistema reprodutor masculino. Na aula de hoje, nós vamos revisar sistema reprodutor feminino, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês 5 questões, tá? Que vão trabalhar aí os principais aspectos e as principais informações desse tema tão importante que é o sistema reprodutor feminino, tá bom? Então vamos tentar aí explorar ao máximo cada questão e o que ela pode nos trazer, tá bom? Tem na telinha para vocês as duas primeiras questões, tá? Vamos ler com bastante atenção. Questão número 1. Entre as pessoas em geral, existe o hábito errôneo de nomear a parte externa do sistema reprodutor feminino de vagina. De acordo com seus conhecimentos anatômicos do sistema em questão, o nome correto é... E aí tem as opções, tá? Questão número 2. Os órgãos do sistema reprodutor feminino podem ser classificados em internos e externos. Os órgãos externos são... Tá? Então vejam aqui na primeira questão, eu comentei na nossa aula sobre sistema reprodutor feminino, o nome que se dá, àquela parte externa, visível, do sistema reprodutor feminino. As pessoas em geral costumam dar o nome para essa parte de vagina, elas chamam de vagina, tá? Quando na verdade vagina é outra coisa, tá? Não é a parte externa. A parte externa do sistema reprodutor feminino, ele tem aí 2 nomes, tá? Mas acaba que o nome correto é só um, tá? Que está entre ali as opções, tá bom? Então, qual é o nome correto dessa parte visível, a olho nu, do sistema reprodutor feminino, tá? E na questão 2 ele pede para você descrever, já que existe uma divisão básica entre órgãos do sistema reprodutor feminino internos e externos, a questão pergunta quais são os externos, Ela pede para você descrever, para você marcar a resposta correta. Então são 2 informações bem básicas, tá? Que se você está estudando o sistema reprodutor feminino ou masculino, você tem que saber quais são os órgãos internos, tá? Ambos os sistemas, masculino e feminino, têm órgãos internos e órgãos externos. Esse conhecimento é o básico do básico. Você tem que saber quais são os internos e quais são os externos, tá? Então, 2 questões bem fáceis, Bora lá, vocês já sabem a resposta? Dá 1 e dá 2. Vou colocar a resposta na telinha, tá bom? 3, 2... É claro, gente, que a resposta da 1 só pode ser a letra C, tá, gente? Olha na telinha que existe até eu coloquei para vocês uma ilustração, Essa ilustração que vocês estão vendo, ele é a parte externa, do sistema reprodutor feminino. E essa parte externa como um todo, ela recebe o nome de vulva, tá? Vulva. As pessoas, as pessoas em geral costumam chamar essa parte externa de vagina, tá? Quando vagina já é outra coisa. Vagina é um órgão, um órgão interno do sistema reprodutor feminino, tá? Ele não é externo, ele é interno, é o canal vaginal, tá? Essa parte externa recebe o nome de vulva. Vocês também podem encontrar nos livros mais atuais, tá? O nome de pudendo feminino, tá? Pudendo feminino. Eu sei que é um nome um pouco estranho, Mas, tá? É o nome mais... São os 2 nomes corretos para você chamar essa parte externa. Ou vulva ou pudendo feminino. Como na questão não tem a opção pudendo feminino, vocês vão marcar, a resposta correta é a letra C, Vulva, tá? É a parte externa do sistema reprodutor feminino, tá bom? Bem tranquilo, A questão 2, é claro que a resposta correta é a letra A, A questão 2 pediu que vocês especificassem, dissessem quais são os órgãos que compõem a parte externa, a parte visível do sistema reprodutor feminino, tá? Olhando para a figura, é fácil você, descrever quais são esses órgãos, tá? Quais são essas partes, tá? A resposta correta é a letra A, como vocês podem ver, que diz que formam, os órgãos externos do sistema reprodutor feminino são os lábios maiores, lábios menores e clitóris, tá? Na imagem que vocês estão vendo ao lado, existem outras estruturas, tá? Mas elas não são propriamente ditas do sistema reprodutor feminino. Por exemplo, ali na figurazinha ao lado, você tem o clitóris, que faz parte, grandes lábios e pequenos lábios. Mas você também tem a uretra, tá, gente? A uretra, ela não faz parte do sistema reprodutor feminino, tá? A mulher, ela tem o canal específico para reprodução, tá? E tem um canal específico para urina, Então são canais diferentes. No homem não. No homem vocês lembram que a uretra faz tanto parte do sistema reprodutor como do sistema urinário. Na mulher são canais diferentes, tá? Então a uretra em si, na mulher, não faz parte do sistema reprodutor feminino, tá? Serve apenas ali para expelir a urina, tá bom?
Então, são só esses três, tá? Lábios maiores, menores e clitóris, tá? Aí na telinha vocês têm mais duas questões, tá? Questão 3 e 4. Vamos ler com bastante atenção. Questão número 3. Os órgãos no sistema reprodutor feminino responsáveis, respectivamente, pela produção de gametas e desenvolvimento do embrião são... E aí tem as opções. A questão 4 é discursiva, né? Para que vocês tentem construir uma resposta, tá? De acordo com seus conhecimentos sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino, explique o motivo da laqueadura tubária funcionar como método de esterilização da mulher, tá? Então, vejam que são duas questões bem tranquilas. Na terceira questão, pede que vocês indiquem qual é o local em que é produzido os gametas femininos, né, os ovócitos, e qual é o lugar em que o embrião, após a fecundação, em que o embrião vai para fazer, né, para completar o seu desenvolvimento, tá? São órgãos distintos. Tá? Ele pede que você fale que órgãos são esses. E na questão 4 é uma questão que fala um pouco sobre, entra, né, nessa questão dos métodos contraceptivos, tá? A laqueadura tubária é aquela cirurgia que a mulher faz quando ela não deseja mais ter filhos. E a questão pede que você descreva, né, de acordo com seus conhecimentos de anatomia, o porquê que essa cirurgia é tão eficaz como método contraceptivo, né? Por que a mulher, quando faz a laqueadura tubária, ela não pode mais ter filhos? Né? Isso aí você consegue responder se você tiver um conhecimento básico da anatomia do sistema reprodutor feminino, tá? Então, bora lá? Vou colocar a resposta para vocês na telinha em 3, 2... A questão número 3, gente, a resposta só pode ser a letra A, né? A questão pergunta, o local onde, respectivamente, ocorre a produção dos gametas, né? Então, a produção dos gametas na mulher vai acontecer nos ovários, tá? Ovários, tá? A mulher tem dois, o esquerdo e o direito. Em ambos, ocorre a produção, né? Ocorre a maturação dos gametas femininos, que são os ovócitos, tá? E também ele pede o local em que ocorre o desenvolvimento do embrião. Após a fecundação, né, após o encontro entre espermatozoide e ovócito, se forma ali um zigoto, né, um embrião. E esse embrião, esse zigoto, posso chamar pelos dois nomes, tá? Ele é direcionado para um órgão do sistema reprodutor feminino em que ele vai completar o seu desenvolvimento. Que órgão é esse? É claro que só pode ser o útero, tá, gente? Então a resposta é ovários e útero, tá? Ovários, produção de gametas, e útero, né, é o órgão responsável por fazer esse desenvolvimento, né, que vai durar geralmente 9 meses, tá? E vai ali, ao final do processo, ter o ser humano completamente formado, tá? Então, bem tranquilo, letra A. A questão 4 é uma questão bem interessante, tá, gente? Como eu falei para vocês, a questão 4, ela pediu que vocês explicassem, de acordo com os conhecimentos anatômicos de vocês, como funciona, né, o porquê da laqueadura tubária ser um método contraceptivo tão eficaz, né? E a resposta é simples, tá, gente? Vou ler com vocês e depois a gente faz uns comentários, tá? Leiam ali comigo, ó, em roxo. Trata-se de uma cirurgia simples, realizada por ginecologistas que promove a obstrução das tubas uterinas, impedindo o processo de fecundação. As tubas podem ser amarradas, cortadas ou apertadas, tá? Lembra que eu falei para vocês onde ocorre a fecundação, né? Geralmente algumas pessoas acham que a fecundação ocorre no útero, né? Mas não, na verdade a fecundação ocorre nas tubas uterinas, tá? Tubas uterinas são aqueles, né, como se fossem, o nome já fala, né, tubas, é como se fossem túbulos, né, que ligam o útero aos ovários. Então você tem a túbula esquerda e a túbula direita. Na telinha ali vocês conseguem ver, né, a túbula ali, ó, ligando o útero aos ovários. A laqueadura tubária nada mais é do que um processo de obstrução. Observe na telinha que tem um X ali, né? Ele vai indicar o local em que o médico vai fazer uma obstrução, tá? Essa obstrução pode ser, ele pode amarrar, né, as tubas, ele pode cortar ou ele pode apertar, né, o túbulo até que ele fique muito fino. Desculpa. Opa. Até que ele fique muito fino, tá? Então, essa obstrução pode ocorrer de diversas maneiras, tá? E o porquê que essa obstrução vai impedir a fecundação? Porque a fecundação ocorre nas tubas uterinas. Se você obstrui a tuba uterina, você impede que o espermatozoide encontre, né? O ovócito vai sair ali do ovário, ele vai subindo, né? E o espermatozoide, ele vai ali pelo canal vaginal e vai subir também para encontrar o ovócito. Se a tuba está obstruída, né, esse encontro não vai acontecer, né? Se esse encontro não acontecer, não tem fecundação, não tem gravidez, tá? E por isso que é o método contraceptivo tão eficaz, tá? Então,
Como a tuba uterina é o local de fecundação, quando você obstrui, né, esses locais, você impede a fecundação, tá? É um raciocínio bem simples, tá? Que você consegue fazer se você tiver um conhecimento anatômico. Você não tem que ter um conhecimento aprofundado, tá? Basta que você saiba como é o sistema reprodutor feminino, tá? E qual é a função básica de cada órgão, tá? Com isso, você consegue resolver uma questão desse tipo, tá? E a questão número 5, para a gente finalizar a nossa revisão, tá? Fala o seguinte: a menstruação consiste na eliminação da parede mais interna do útero e acontece sempre que não há fecundação. Desculpa, tá? Devia ter um não ali depois do que. Acontece sempre que não há fecundação. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica o nome correto da parede do útero que é eliminada, tá? Então a menstruação nada mais é do que, né, a escamação de uma camada do útero. O útero, ele se prepara o mês todinho para receber o embrião, tá? O que ele mais quer na vida, né, é receber ali o embrião para desenvolver aquele embrião. Ele se prepara o mês todinho, ele engrossa as suas paredes, ele torna aquelas paredes mais vascularizadas, tá? E se chega no final do ciclo menstrual da mulher e não ocorre, né, não chega até o útero esse embrião, esse zigoto, todo aquele esforço que ele teve, toda aquela parede que ele construiu ao longo do mês, ele tem que jogar fora, tá? E é exatamente essa parede, essa camada que sai na menstruação. A menstruação nada mais é do que essa eliminação. Por isso que às vezes na menstruação vem aí alguns pedaços, né? Não é só sangue líquido, às vezes vem alguns pedaços, tá? E esses pedaços, esses tecidos, nada mais é do que essa camada que está sendo jogada fora pelo útero, tá? A questão pergunta: que camada é essa, né? Bem simples, tá? A resposta é... Claro que é a letra A, tá, gente? O endométrio é a camada que reveste o útero, tá? É essa camada que é engrossada durante o mês, durante o ciclo menstrual, ela é vascularizada, ela é preparada para receber o embrião. Se ela não recebe o embrião, o útero pega essa parede e joga fora, tá? E aí a mulher tem a menstruação, tá bom? Bem simples, né? Então é isso, tá? Eram só 5 questões para que nós revisássemos, né, os principais pontos do sistema, tá? O mais importante dessa aula é que vocês tenham na mente de vocês a imagem, né, a imagem geral do sistema reprodutor feminino, né, com os seus principais órgãos e com a função principal de cada um. Com isso, vocês conseguem matar ali a maioria das questões que envolvem essa temática, tá? Essa aula vai ficar lá na plataforma Eduque, para vocês assistirem aí 1, 2, 3 vezes, tá? Desejo bons estudos e até a próxima.